Olá, hoje a dica de mecânico vai ser com o dono. A gente vai bater um papo hoje com o Sérgio Santos, fundador da SR Motors, e trazer algumas novidades para você. Olá, Sérgio. Olá, Enka. Muito obrigado por aceitar bater um papo com a gente. Bora lá. Sabe qual é o canal da Dica de Mecânico? Qual é? O canal da Dica de Mecânico foi criado também pelo Sérgio Santos para que você que está aí, que não sabe a parte técnica, mas tem dúvidas e quer saber como que o seu carro trabalha, segue as dicas de mecânico. E se você não segue a gente ainda no canal, aproveita. Se inscreva já, toca aí o sininho para você receber, porque toda quinta-feira tem vídeos novos para você. É isso aí. Sérgio, você fundou a SR Motors quando? Dia 24 de 11 de 2004. Com um sonho? Um sonho grande. E quando você teve esse sonho, você sabia o que você tinha que fazer? Como que você ia arrumar o carro, conversar com o cliente? Ou você teve que trabalhar um pouco para isso? A única coisa que eu sabia é que eu precisava saber arrumar carro. Pelo menos era o que eu achava que eu precisava saber. E aí, no meio da jornada, eu descobri que, além de saber arrumar carro, eu precisava saber atender cliente, contratar funcionários, fazer conciliação bancária, que era um trabalho que era muito chato, mas eu acabei precisando fazer. Enfim, vários conhecimentos da parte administrativa que eu não fazia ideia que eu precisava saber. E eu imagino que você tenha se preparado, tenha estudado para que você conseguisse colocar a sua oficina para funcionar e deixasse de ser alguma coisa amadora para ser profissional. Ou estou enganada? Na verdade, eu estudo até hoje a respeito desse assunto, né? Então, sim, eu fui precisando ter os conhecimentos. Por exemplo, o que era uma conciliação bancária. Fui atrás de entender o que era uma conciliação bancária para poder aplicar isso dentro da SR Motors. Depois precisei contratar a equipe, e contratava a equipe e não funcionava, não dava certo. Eu falava, meu Deus, só para mim que não dá certo? Empresas têm 100, 200, 300 funcionários, eu não consigo montar uma equipe com 3, 4, 5 funcionários. Então eu fui estudar sobre contratação de equipes, cultura organizacional, delegar tarefas, delegar responsabilidades, desenvolver processos. Ô Sérgio, hoje você é uma autoridade no segmento automotivo, né? Indústrias te respeitam, outros mecânicos te respeitam, outros donos de oficina te respeitam. Esse respeito, ele foi conquistado ou ele foi colocado goela abaixo? O respeito a gente não ganha, a gente conquista, né? Então de goela abaixo eu teria ganho esse respeito, mas esse respeito acho que é o acúmulo de várias coisas que a gente foi fazendo ao longo dos anos, desses 26 anos de profissão, e as pessoas foram entendendo se podia depositar as fichas de confiança em mim. E eu acho que várias fichas de confiança de várias pessoas diferentes, acho que se juntar isso ganha-se o nome de respeito, acho que é isso. E agora você me deu a oportunidade para minha próxima pergunta. Confiança. O que o cliente da SR Motors pode esperar da sua oficina mecânica? Sinceridade e transparência. Porque a SR Motors tem 21 anos. Vai fazer 21 anos esse ano. Ao longo desses 21 anos, a gente já consertou mais de 25 mil veículos. E seria hipocrisia da minha parte falar que a gente nunca errou. Então a gente já errou muito nesse período. Só que com uma única diferença, os erros que a gente cometeu a gente assumiu. Então a gente sabe que sabe fazer direito, que quando erra a gente chama o cliente e fala, errei, me dá a oportunidade de corrigir de novo. O que o cliente da SR Motors pode esperar é verdade e transparência. Verdade e transparência. Tá, então você está me dizendo que se o seu mecânico quebrar uma peça do cliente, você não vai tentar dizer para o cliente que estava quebrada, que foi porque começou a bater muito o amortecedor e quebrou? É isso que você está me dizendo? De forma alguma, que a gente assume os erros que a gente comete aqui nem. E não é ruim assumir o erro? O cliente não pensa que você não sabe fazer o serviço? Olha, eu acho que se ele se colocar no meu lugar de humano, ele vai saber que o ser humano é passível de erro, não é fraqueza errar.
Acho que fraqueza ele não admitiu o erro, né? Então eu não me preocupo com o que o cliente vai pensar, não. E se ele quiser pensar que a gente não sabe fazer, tá tudo bem, mas eu acho que ele não vai pensar que a gente não sabe fazer. Acho que ele vai pensar o que todos os clientes falam. Eu não esperava esse tipo de atitude de uma oficina mecânica, e é isso que a gente gosta de ouvir. Sérgio, você tem uma infraestrutura aqui na sua oficina inacreditável. Você tem um amplo espaço, tem estacionamento, tem sala para os clientes, tem uma sala de reunião. Caso o cliente queira trazer o carro e aguarde enquanto faça uma reunião, você tem uma sala preparada para isso. Tudo isso tem um custo. Como que isso chega para o seu cliente? Como uma comodidade ou um valor mais alto no seu serviço? Isso é comodidade. Eu faço isso por nós, por mim, pela equipe e também pelos clientes. Eu quero me sentir dentro da empresa melhor ou igual eu estivesse na minha casa, com conforto, com sala, com internet, com água, com café, que eu não preciso ficar esperando a hora de ir embora para casa, que eu me sinto em casa. E eu gosto muito de receber pessoas em casa, então eu tenho que ter uma casa, uma empresa boa para receber pessoas. Isso não é custo para o cliente, não, é comodidade e conforto para a gente que está aqui o dia todo. É isso, então a gente pode dizer que a SR Motors é a sua oficina de confiança na cidade de Jundiaí. Mas o bate-papo ainda não acabou, de que eu quero perguntar para o Sérgio sobre tecnologia. O que ele vem fazendo ao longo desses 21 anos para entregar para você o melhor trabalho com o menor tempo possível? Falando nisso, Sérgio, você acabou de adquirir uma nova ferramenta, uma nova máquina para a SR Motors, um serviço que você está agregando agora para os seus clientes. Você pode falar um pouquinho para mim sobre essa sua nova aquisição? Claro. É óbvio que eu sou empresário e eu preciso aproveitar, entre aspas, as oportunidades que acontecem. Assim como você disse, eu vim construindo uma autoridade no segmento automotivo e um respeito. E esse respeito me deu a honra e o privilégio de aproximar de fábricas. Essa jaqueta que eu estou usando, por exemplo, é de uma fábrica que acredita no trabalho que a gente faz. E a gente se une com fábricas que produzem as melhores peças de reposição e os melhores equipamentos para manutenção em veículos, né? E como que eu enxergo os melhores equipamentos? Os equipamentos que diminuem ou eliminam a complexidade da execução de um serviço, né? Nós temos aqui, por exemplo, uma máquina de balanceamento italiana. Por quê? Porque ela diminui a complexidade do serviço, então fica mais fácil a gente treinar um técnico para executar uma operação. E agora, depois de anos sonhando, e a gente não podia colocar esse serviço na SM Motors no antigo prédio por conta de espaço físico, e agora chegou a hora de realizar um sonho, trazer um equipamento de altíssima tecnologia para fazer a troca ou a filtragem do fluido de transmissão de veículos equipados com transmissão automática. É o que tem de mais tecnológico no Brasil hoje, esse novo equipamento que a gente adquiriu em parceria com a Marrov, que é um dos maiores fabricantes de ferramentas e equipamentos de alta tecnologia do Brasil hoje. Muito bem, só que ainda ficou muito técnico. Eu tô lá na minha casa assistindo essa dica de mecânica. Para que eu vou fazer a troca do fluido de câmbio? Aliás, Sérgio, as montadoras dizem que não precisa. Você tá me enganando? O que acontece? Existe uma discussão interminável. Quem monta o veículo, que são as montadoras, passa uma informação para o consumidor final. Ou que se troca ou que se não troca. E quem fabrica o componente, que é a transmissão, passa uma outra informação. Então aqui na SR Motors a gente reza a cartilha de quem fabrica a transmissão. Se quem fabricar a transmissão falar que não tem necessidade de troca, a gente não recomenda a troca para o cliente. E quem diz que tem a necessidade da troca, a gente recomenda a troca do cliente. A gente sempre vai seguir a orientação do fabricante do equipamento. E para você que está na sua casa e entende pouco de oficina mecânica, e eu não espero que os meus clientes tenham que entender de oficina mecânica, eu quero que o médico entenda de medicina, eu quero que o dentista entenda de
de dente, de boca, eu quero que a mãe entenda dos filhos e não entenda de veículo, porque essa responsabilidade pode deixar para mim. Uma transmissão automática hoje, que equipa mais de 50% da frota circulante hoje, é para melhorar a experiência ao dirigir, para que a pessoa não tenha que ficar trocando de marcha. E esse equipamento, essa transmissão, ela exige uma manutenção baixa, mas exige uma manutenção. E uma das manutenções que esse componente exige é a troca de óleo. O motor exige a troca de óleo do motor e a transmissão exige a troca de óleo da transmissão. E é isso que a gente vai oferecer para os nossos clientes, né? SR Motors. Eu posso dizer que eu aumento a vida útil do câmbio? Com toda certeza, com toda certeza. Técnico é complicado, já quero ir para a parte mais técnica da coisa, mas o que acontece? O fluido da transmissão, ele tem três responsabilidades, na verdade. A primeira delas é refrigerar essa transmissão, a segunda dela é fazer a troca das marchas e a terceira é fazer a lubrificação. E um lubrificante, quando ele perde as características de lubrificar, ele permite o desgaste. E se há desgaste, há quebra, e se há quebra, tá a manutenção de correção. E o que a SR Motors vai proporcionar para os nossos clientes é a manutenção preventiva para evitar correção. Muito bem, é isso. Aqui na SR Motors, Sérgio Santos, o nosso fundador, sempre busca o que é de melhor para você, o de mais tecnológico. Há 20 anos entregando para você o melhor serviço, sempre como uma oficina de confiança na cidade de Jundiaí. Mas sabe o que é importante para você saber também? Que aqui a gente faz treinamentos diários. Todos os dias nós temos reuniões matinais para a gente discutir os casos que serão vistos nos dias dos veículos. A gente faz reunião se for necessário para discutir algum defeito reclamado, para a gente identificar, sempre entregar da melhor maneira possível. E deixa eu te contar uma outra coisa. Quando acontece algum erro nosso, a gente trata, mas sempre com transparência e o cliente sempre sabe. E se você é um cliente da SR Motors e já passou por isso, você sabe o que eu estou falando. E se você não é, tá esperando o quê para vir para a SR Motors e experimentar tudo isso que a gente está falando? Sérgio, muito obrigada, parabéns pela nova aquisição. Que os clientes possam também entender agora que a SR Motors tem mais esse serviço e também confiar, assim como já confiam na mecânica geral para a manutenção dos seus veículos, possam confiar também na troca do fluido por hemodiálise, né? Você falou de medicina, hemodiálise, a história do rim que faz a filtragem do sangue, é a mesma coisa, né? É exatamente isso. Eu não quis contar o processo de trabalho da máquina, mas é bonito de ver ela fazendo o serviço que ela tem que fazer. É bonito, né? Eu vou pedir para Fernanda colocar as imagens aí da máquina funcionando para vocês entenderem como que funciona. Troca de fluido de transmissão automática aqui na SR Motors. Vem pra cá.